Eu considero que o presidente Lula, pela experiência que tem, por ter atravessado momentos muito difíceis, politicamente falando, na sua trajetória, encontrará um momento, verá que existe uma necessidade de azeitar a relação política com os partidos, senão ele não vai conseguir grandes avanços no Congresso. Eu vi no final do ano passado uma afirmação de um dos expoentes do Centrão dizendo que o governo Lula terá a maioria para aprovar aquilo que a gente quiser. Ou seja, é evidente que isso é uma piada, mas revela o fato de que, sem existir um diálogo muito forte com o Congresso Nacional e produtivo com o Congresso Nacional, não haverá condições de grandes avanços. E eu faço até um paralelo com o próprio governo Bolsonaro. Ele não conseguiu avançar com nenhuma das suas pautas mais caras aos seus setores mais radicais no Congresso Nacional. Ele não conseguia avançar. O próprio presidente Bolsonaro, como eu disse, foi aquele que teve o maior número de vetos derrubados no Congresso. Então, hoje, sem um trabalho exaustivo de construção de consensos, não vai haver avanços na pauta legislativa. Muito menos com relação a temas tão complexos como o marco fiscal e a própria reforma tributária. É central, não é, Rodrigo? Eu acho que porque se trata... Eu tive nos dois modelos. Sim. E me senti muito mais parte do ponto de vista da realização e execução de coisas no governo do Michel, porque do governo Bolsonaro parecia que eu tinha mais poder, porque o governo era mais desorganizado. Eu queria gastar um pouquinho do nosso... 2015, 2016, há um crescente fortalecimento. A questão do orçamento é importante, mas não é a única questão importante que transformou o Legislativo no maior poder hoje, em um poder mais forte em relação ao poder executivo. O Brasil, historicamente, tinha um hiperpresidencialismo. E esse hiperpresidencialismo foi mitigado não apenas pela questão orçamentária, mas também por limitações à edição de medidas provisórias, também a votação de vetos presidenciais que foram engavetados durante anos. Inclusive, quando houve uma grande votação de vetos, acho que sob a presidência de Eduardo Cunha, se votou até vetos da época de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, quando o Congresso assume também suas competências, esse processo faz com que o Congresso se torne mais forte do que era. E, na verdade, não há uma discrepância, uma discordância com o que o Rodrigo disse. É verdade, quando o presidente da República entende a dinâmica do Congresso, deste Congresso atual, e foi o caso do presidente Michel Temer com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Eunício de Oliveira naquela época, é evidente que todos lucram, mas o Congresso sim é o grande centro do poder, porque hoje ele tem uma predominância grande. Tanto é que o próprio presidente Lula teve que buscar no Congresso Nacional e incorporar ao seu governo partidos que não eram tradicionalmente apoiadores da sua candidatura. O fato é que sem o entendimento com o Congresso fica difícil governar. O fato é que com um presidente que entendeu essa dinâmica, que participou desse processo de fortalecimento do Legislativo, ficou muito mais fácil. E é evidente que essa sintonia que existia entre Temer e Maia facilitou muito o andamento das reformas. Quando essa sintonia não ocorre, as coisas ficam mais difíceis. E hoje eu volto a dizer, as grandes maiorias são formadas pelos presidentes. O presidente Arthur Maia foi eleito com 400 votos. Não é que ele vai ter mais de 400 votos, não quer dizer que ele terá sempre 400 votos, mas sem dúvida ele tem um poder de agregação dentro do Legislativo que o próprio presidente Rodrigo Maia também tinha. E sem o apoio do Rodrigo Maia não se aprovava questões importantes. Mesmo que o presidente da República quisesse, mas se não houvesse o apoio decisivo do presidente da Câmara e também, de certa forma, do presidente do Senado, as matérias não avançavam. O fato é que nós evoluímos, ainda que fora do marco constitucional, para uma situação de quase semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. O presidente Temer sabe distinguir melhor isso aí com relação ao regime hoje do país. Então, eu acho que a relação não é uma questão pessoal, se me permite, de Lula, Lira e Pacheco. Eles terem a consciência absoluta da indispensabilidade de estarem unidos porque vão governar juntos. Eles têm essa consciência? Acho que o seu programa aqui está colaborando para isso. Porque eu, Rodrigo e o Murilo estamos fazendo isso. E você está levantando essas questões, que são fundamentais. Porque você sabe que esse vício de colocar Câmara, Senado contra o Executivo contra o Congresso Nacional, ele permeia, acaba permeando a mentalidade popular. E é ruim para o país, porque gera muita divergência, e uma divergência, convenhamos, nos dias atuais, eu me permito dizer, que chega quase, para usar uma expressão muito corriqueira, quase a um ódio entre pessoas e entre instituições. Não é bom. As instituições têm que dar o exemplo para o povo brasileiro. Esta harmonia que fazem entre eles para governar o país, ela repercute, William, positivamente na consciência popular. De alguma maneira, o homem público é um exemplo para o povo. Como artista, um exemplo para o povo, que as pessoas se miram naqueles que têm projeção. Né? Tem dois pontos aí. Tem um ponto que você levanta, que é... Nós temos um problema na origem. Nós temos dois poderes
que deveriam ser complementares, Câmara e Senado, qualquer parlamento do mundo. A Câmara representa o povo, o Senado representa a federação, a casa revisora, a casa de pessoas mais experientes. Isso no desenho formal. Isso deveria ser, só que a Constituição brasileira permite que o Senado tenha um poder concorrente de iniciativa de lei, de todas as leis, das leis que representam o povo e das leis também que representam a federação. Você poderia ter feito uma divisão. O Senado tem atribuições que a Câmara não tem, né? Mas além das atribuições exclusivas do Senado, ela tem um poder concorrente. Então, todo momento onde você tiver um parlamento, onde um dos dois presidentes fica mais forte, haverá uma pressão dos parlamentares da outra casa, pressionando o presidente da outra casa para o enfrentamento. Eu sei porque eu também passei por isso, não é o que está novidade. acontecendo agora, Rodrigo. Né? O Arthur teve um resultado histórico, né? Certamente os senadores pressionando, né? O Rodrigo exerceu um papel no processo eleitoral que foi, inclusive, explicitamente, um agradecimento explícito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, umas 2 semanas atrás, então um poder na relação com o Poder Judiciário, que poucas vezes eu vi um presidente de uma das duas casas ter com o Judiciário, mas esse problema, se você for quieto, eu e Davi somos amigos até hoje, muito, muito amigos, mas quando Você está se referindo o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, quando a Câmara fez a votação da Previdência com um resultado que ninguém imaginava, um resultado histórico, 379 votos para uma matéria daquela, e deu a impressão que a Câmara tinha ficado muito forte, logo em seguida os senadores, mais o ministro da Fazenda, que também ficou incomodado com o protagonismo da Câmara na agenda econômica, se juntaram e começaram a criar óbices. A reforma tributária não foi votada no governo passado por esse problema, mas aí um problema também do Ministério da Fazenda. A PEC emergencial, que estava pronta para ser votada na Câmara, inventaram que o Pacto Federativo era do Senado, jogaram para o Senado, e nunca foi votado 2 anos depois. A reforma tributária é aquela comissão mista. Então, eu estou dando exemplo do que eu passei. Então, esse problema de relacionamento entre os dois poderes, ele não terá solução se em algum momento os próprios parlamentares não tiverem coragem de, olhando o futuro, reorganizar as atribuições de poder entre as duas casas, porque com poder concorrente, o senador se considera um deputado com muito mais poder, porque está numa casa de 81, é muito mais poder, mas ele se considera, quando o deputado apresenta um projeto, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que é um projeto que, em tese, pela Constituição brasileira, era prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. E aí o conflito com a Câmara e o Senado, os senadores falam, não, Rodrigo, você está aprovando tudo, então a autonomia do Banco Central tem que começar pelo Senado. Tá bom, eu acho que é inconstitucional, mas tudo bem. Então, eles votaram, não é isso? Depois a Câmara votou em 2021 e teve um julgamento no Supremo, que eu acho que vai gerar problema para o futuro, porque você tirou, por uma decisão de um julgamento de um projeto de lei inconstitucional, você deu constitucionalidade a ele. Agora qualquer um pode mudar qualquer tipo de estrutura de Estado. Então, essas questões, elas acabam acontecendo, não de hoje, não da relação do Rodrigo com o Arthur, mas de todos que presidiram a Câmara e o Senado. Certamente o presidente Michel Temer, dos 3 mandatos que foi presidente da Câmara, deve ter uns 3, 4, 5 episódios de algum tipo de conflito com o presidente do Senado. Então, o problema é na origem. Na hora de você organizar a distribuição de força, você cria um poder concorrente que, quando um fica mais forte perante a sociedade, a outra estrutura tende a um enfrentamento.